9h14, nós estamos de volta com o TV Mar News. Olha só, gente, o senador Fernando Collor anunciou a liberação de recursos federais para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. O valor chega a R$1 bilhão. Collor havia acionado o Ministério da Agricultura, Cidadania e a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, solicitando recursos para a aquisição da produção agrícola de pequenos produtores do interior de Alagoas, que estão sofrendo muito com as consequências da pandemia da Covid-19. De acordo com o senador, apenas em Alagoas, mais de 1.000 agricultores devem ser contemplados com os recursos federais por meio do Programa da Aquisição de Alimentos, o PAA, beneficiando também 88 mil famílias em risco alimentar. Collor chamou a atenção ainda para a demora nas ações do governo federal diante do drama que milhões de brasileiros estão vivendo neste momento. Vamos dar uma passadinha agora na Gazeta Web para ver o que é que está acontecendo nesse momento aqui no nosso estado. A gente tem as principais informações do dia no portal Gazeta Web, que a gente vai dar uma conferida a partir de agora. Vamos lá, gente, cadê a Gazeta Web? Olha só, impacto no forró. Festivais de quadrilhas em Alagoas são cancelados por conta da pandemia de Covid-19. 2 suspeitos de matar comerciante a tiros no bairro da Serraria são policiais. Empresário foi morto em suposta tentativa de assalto no conjunto José Tenório. Vídeos, homem vestido de morte e com caixão circula pela Pajuçara. Mais violência, irmãos são assassinados a tiros dentro de casa em São Luís do Quintundi. Troféu deste ano. Homens encapuzados roubam taça do campeonato alagoano. Tem mais informações aqui. Vamos subindo a página um pouco, por favor. Anúncio do governo federal. Alagoas vai receber quase 7.000 testes rápidos para o novo coronavírus. Preso em flagrante, homem tenta agredir esposa com um machado no Pinheiro. E no Pilar, motorista de caminhão morre após veículo capotar na BR-101. Essas e mais informações a gente tem acessando então o portal Gazeta Web em tempo real. Então, quer mais informações? Acessa então o portal Gazeta Web. A gente tem um vídeo aí para exibir, é isso mesmo? Vamos lá então uma conferida, olha só. Exatamente esse vídeo, né, que a gente mencionou desse homem que está circulando pela praia da Pajuçara, na orla da Pajuçara, com um caixão. Vamos acompanhar então. Um homem vestido de morte, gente, que está circulando a cavalo pela praia da Pajuçara. Gente, que humor negro dessa pessoa, né? De fato, o humor negro. Tem gente gritando, olha só, é o cavaleiro da morte, gente. Infelizmente, diante de um momento como esse, né, que tanta gente empavorosa se encontra, de fato, bem nervoso por conta de tudo que está acontecendo, vem ainda um cidadão com esse humor negro para fazer uma brincadeira de muito mau gosto, né? A gente está recebendo aqui no nosso estúdio agora Israel Lessa para conversar com a gente a respeito das medidas que as empresas têm adotado nesse período de pandemia de coronavírus para conter, então, o avanço da doença aqui no nosso estado. Então, Israel, bom dia para você. As medidas são muitas, não é isso? E é imprescindível também que as empresas que precisam funcionar durante esse período adotem essas medidas. É isso aí, Porlane. A gente foi ver agora, né, diretamente lá onde estão as indústrias aqui no estado de Alagoas, né, no polo industrial, para mostrar às pessoas, né, as iniciativas que algumas empresas, alguns empresários estão tomando para que a gente possa passar por esse momento tão difícil aí de coronavírus com o mínimo possível de prejuízo. Não só salvaguardando a saúde financeira das empresas, mas principalmente salvando os trabalhadores. Então eu queria, Marcos, roda aí, vamos dar uma olhadinha, vamos prestar atenção aí quais são essas atividades que os empresários estão fazendo. Gente, o decreto publicado no último dia 28 de março pelo governador do estado prorrogou por mais 8 dias a quarentena aqui em Alagoas. A nova ordem autorizou que as indústrias da região retomem as atividades.
Mas como saber se essas empresas estão seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, sem colocar em risco o trabalhador e o cliente que vai consumir seus produtos? Por isso que eu vim aqui no Distrito Industrial, na parte alta da cidade, para verificar se essas empresas estão adotando todas as sistemáticas no combate ao coronavírus. Esse procedimento é para quê? É para a higienização dos pés, para evitar que bactérias sejam trazidas de fora para aqui, para dentro da empresa. Todos os colaboradores são obrigados a fazer a mesma coisa dos visitantes, ok? A gente está aqui com a Laura. Laura é técnica em segurança do trabalho. Laura, os procedimentos que a empresa está tomando aqui, na sua opinião, primeiramente? Seguinte, quando entramos na fábrica, qualquer pessoa, temos acesso, verificamos a temperatura, né? Após, essa pessoa já vai ser encaminhada para um setor para lavagem de mão, lavam as mãos, de acordo com o procedimento da empresa, né? Após, passa o álcool em gel, e aí o colaborador, ele vai bater o seu ponto, né? E automaticamente, depois de bater, coloca também passa o álcool em gel e recebe já também a máscara. E aí vai para o setor responsável. E sempre tem o pessoal da limpeza que está higienizando o equipamento onde a gente coloca o dedo. Quando chega também na fábrica, a gente tem a sanitização dos pés, né? Então, essas pessoas já automaticamente já tem uma barreira sanitária onde faz a limpeza dos sapatos antes de entrar. Juntamos e decidimos fazer uma cartilha explicativa onde informa toda a situação, né, do coronavírus, o que eram as medidas de proteção. Intensificamos as lavagens, as higienizações, porque toda medida de saúde e segurança do colaborador é válido, então é um trabalho em conjunto. As nossas medidas adotadas, a gente trocou figurinha com outras empresas também perguntaram o que é que a gente estava fazendo. Em relação ao monitoramento dos colaboradores, por exemplo, a gente observa um colaborador com estado febril ou com sintomas de gripe. Então, aquele grupo que ele estava envolvido já fica em monitoramento e mais intensificado, né? E a gente observa em contato tanto com o setor de segurança como medicina do trabalho. Essa área aqui trabalhava com 10 pessoas. Para manter a distância de trabalho entre as pessoas, ele colocou um funcionário sim, outro não. Então, para poder ter o afastamento, a distância de 1,5 m a 2 metros de cada um. Então, ele trabalhava em 2 turnos, aqui está trabalhando em 4 turnos de 6 horas. Isso não afetou a produtividade, não, porque a gente continuou trabalhando com o mesmo número de pessoas, só que em turnos distintos. Quais são realmente as iniciativas que a empresa está tomando para salvaguardar a saúde do trabalhador? Quando começou a acontecer os primeiros casos no Brasil, a gente tomou algumas medidas mais severas, como redução da jornada de trabalho. A gente tinha o turno de 8 horas, reduziu o turno para 6 horas, para que o trabalhador não tenha muito contato um com o outro. A gente mantém a distância de 1,5 m de um colaborador com o outro. A gente está sempre tentando preservar o colaborador. A gente tem tomado as atitudes para que não aconteça o desabastecimento da população. Como a gente trabalha com um produto que ele ajuda muito a manter a imunidade do indivíduo, então a gente está tentando fazer essas tratativas de redução de jornada, mas mantendo a produção. Renato, essas mudanças que a empresa está fazendo para proteger a saúde dos trabalhadores, de alguma forma, tem contribuído para melhorar a produção ou, ao contrário, tem atrapalhado a produção de vocês? Não atrapalhou. A gente intensificou mais a higienização dos funcionários em questão de limpeza das mãos, proteção com máscara, luva, mas a produção não foi afetada, continua o mesmo ritmo. Qual é a garantia que o seu consumidor pode ter de que o produto que está saindo aqui da empresa vai chegar com toda a qualidade possível, inclusive com as regras sanitárias aí que impeçam, né, de qualquer tipo de contaminação? Como nós trabalhamos com produtos alimentares, nós já somos de praxe de garantir que todo o nosso produto chega no produto consumidor final com toda a certificação de qualidade e higienização. A gente tem certeza que ele sai daqui sem contaminação nenhuma. É porque nós temos um departamento de controle de qualidade que nos garante 100% da nossa efetividade de qualidade do nosso produto.
Gente, essas são as medidas que essa empresa está tomando para preservar a saúde dos seus trabalhadores e também dos seus produtos. Você, trabalhador, a empresa a qual você está trabalhando tem seguido as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde? Pois é, muito importante, né, que esse trabalho de fato seja feito, Israel, porque as pessoas precisam continuar trabalhando, as que precisam continuar trabalhando, tem que ter um mínimo de segurança também, como nós aqui estamos também respeitando a maioria das entrevistas que nós temos feito aqui também no TV Mar News, aqui na TV Mar, tem sido por Skype. Quando há necessidade de vir alguém aqui ao nosso estúdio, a gente sempre tenta manter, então, esse distanciamento, todos os cuidados também de limpeza que estão sendo adotados aqui na empresa também. As pessoas com uma idade mais avançada também precisam se afastar do trabalho por serem do grupo de risco. Enfim, mas e quando as empresas não querem adotar essas medidas? O que é que o trabalhador pode fazer? Bom, Pauline, hoje a gente vive aqui em Alagoas em cima da batuta aí de um decreto governamental, né? Então, o decreto ele é bem claro. Aquelas empresas, aquelas pessoas que estão trabalhando, aquelas indústrias que estão trabalhando, né, que não seja em serviços essenciais, essas empresas, infelizmente, estão aí, vai ficar aí, vamos dizer assim, na mão da legislação vigente, do Código Penal, principalmente. Então, o Código Penal é muito claro nesse sentido, né, e o decreto governamental também é muito claro em relação a isso. O Código Penal tem artigos que dizem que a gente não pode transmitir doença para ninguém, que a gente não pode colocar em risco a saúde de ninguém. Então, se alguma empresa estiver descumprindo essas medidas que são preventivas para a saúde tanto dos trabalhadores como das famílias, enfim, como de todo o Brasil, que é uma pandemia mundial que nós estamos vivendo, essa empresa tem que ser denunciada. E não é só denunciada na polícia, não. Essas empresas têm que ser denunciadas no Ministério Público do Trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho, na Justiça do Trabalho, porque isso, infelizmente, a gente sabe da dificuldade que os empresários estão vivendo nesse exato momento, mas expor as pessoas a essa pandemia é um crime. Pois é, e o que acontece com os trabalhadores que eles não estão incluídos nesses serviços essenciais, né, que precisam continuar trabalhando, estão afastados em quarentena, cumprindo o decreto estadual e ainda assim eles correm o risco também de ter o salário reduzido, eles vão receber pela metade, recebem integralmente, como é que vai ficar? Então, vamos lá. Esse assunto é muito dolorido para mim falar, né? Eu acho que todo mundo deve ter algum parente aí que trabalha na iniciativa privada, né? Então, o que acontece? O governo, né, baixou a medida provisória 927 e essa medida provisória tinha lá o artigo 18 que, além de todas as maldades, né, ela autorizava o empregador a suspender o contrato de trabalho, né, do seu funcionário, né? Ao mesmo tempo, o funcionário ficava, além de desempregado, não poderia receber nem salário, né, durante 4 meses e tampouco o seguro-desemprego, né? Isso aí foi uma maldade de tamanha repercussão que o presidente da República chegou e revogou esse artigo 18. Então, hoje continua do mesmo jeito. O que significa continuar do mesmo jeito? O que está prevalecendo aí é a CLT, né? Hoje não é possível que o empregador suspenda, ou melhor, rebaixe o valor do salário do trabalhador, de jeito nenhum. Mesmo ele estando em casa, o empregador é obrigado a pagar o salário dessas pessoas. Agora, recentemente, eu acredito que deve ter sido em fevereiro desse ano, agora, recente, foi feita uma lei, a Lei 13.979, né? Lá no seu artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 8, que fala sobre essa questão das causas da pandemia, ela é muito clara nesse sentido. O trabalhador que está nessa condição em casa por causa da questão da pandemia, o que tem que ser usado para ele ele é como se ele tivesse ali garantido, a lei garante a ele todo o direito do mundo, né, como se ele estivesse de licença, uma licença obrigatória. Então,
consequentemente, essa situação, os trabalhadores fiquem tranquilos. Os trabalhadores que estão em casa por causa da pandemia, de jeito nenhum, o empregador não pode dar desconto nos seus salários. E como é que é possível a gente conseguir, fazendo valer os direitos do trabalhador diante dessa situação, e de que forma a gente pode fazer isso? Não é uma coisa fácil. Primeiramente, o que eu diria aqui para as pessoas que estão nos vendo nesse exato momento é que o brasileiro tem que votar em plataformas políticas que defendam, né, o trabalho e o trabalhador brasileiro. Essa é a primeira maneira. Não essa turma que está aí, que a gente está vendo o que é que está sendo feito. Né? Então, esse é o primeiro pensamento. Né? A gente tira essas questões das plataformas políticas pelo que aconteceu agora recentemente. O governo para salvaguardar a vida dos mais de 40 milhões de pessoas que estão na informalidade, criou uma tal de uma ajuda de R$200. Você vê, gente, um cara sobreviver num momento como esse com R$200 por mês. Então, o projeto foi lá para o Congresso Nacional, foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. Hoje, já estamos com mais de 48 horas que esse projeto foi aprovado, está na mão do presidente para fazer a sanção e até agora nada, né? Lembrando, né, de que esse projeto, antes de ser introduzido esse projeto no Congresso Nacional, o próprio Supremo vamos dizer assim, recebeu uma iniciativa do governo federal no sentido de saber se aqueles gastos extras eram possíveis ou não, eram inconstitucionais ou não. E o ministro Alexandre de Moraes foi muito bem claro, dizendo que essas verbas extras, de jeito nenhum, não prejudica, nem infringe a Constituição, nem infringe lei nenhuma. Então, voltando para a sua pergunta, numa situação como essa, para você ter uma ideia, os auditores fiscais do trabalho, nesse exato momento, com essa medida provisória 927, eles tiveram o seu direito, a sua obrigação de fiscalizar as empresas, inclusive de autuar as empresas até dezembro. Eles tiraram essa força, né, do auditor fiscal do trabalho de fazer essa fiscalização, inclusive fiscalizar pagamento de salário e as rescisões trabalhistas. Então, num momento como esse, onde acabaram com o Ministério do Trabalho, o número de auditores fiscais não é compatível com a atualidade hoje do Brasil. Aqui em Alagoas, para você ter uma ideia, são um pouco mais de 20 auditores fiscais para fiscalizar mais de 100 municípios e para fiscalizar mais de 150 mil CNPJs. Fica muito difícil de você garantir o direito desses trabalhadores. É verdade. Olha, eu agradeço muito a tua participação aqui, Israel Lessa, no nosso programa, mais uma vez esclarecendo dúvidas aí para os trabalhadores. E trago, gente, para vocês que estão acompanhando a informação quentinha. A taça do Campeonato Alagoano 2020 foi roubada na manhã dessa quinta-feira. O objeto mais cobiçado pelos times alagoanos estava a caminho do estado, vindo da fábrica onde foi produzido, quando um grupo de homens encapuzados abordou a equipe e levaram o troféu. A Federação Alagoana de Futebol, a FAF, anunciou a justiça para obter de volta a taça de 2020. Acionou a justiça, perdão. Tudo isso foi anunciado no Instagram da FAF como nota oficial. E a gente vai agora para uma entrevista diretamente via Skype, mais uma vez, para o nosso quadro Saber em Debate, que não vai ficar de fora também do TV Mar News. Luiz André já está muito bem posicionado aí. Quanto tempo, Luiz André? Bom dia para você. Olá, Paula. Muito bom dia, querida. Estamos aqui fazendo jus também a esse momento, mostrando ao pessoal de casa como que a gente deve ter esses cuidados, né, dentro do ambiente de trabalho para a gente conter, então, o avanço do coronavírus também aqui no nosso estado. E fazendo essa entrevista via Skype, o que é que você traz para a gente hoje para ser discutido? Bom, na verdade, a discussão ela remete muito à atual situação, a gente não poderia deixar de fugir disso, né? Quanto a gente vem discutindo aí, entre outras temáticas do quadro, a situação da saúde no Brasil, que evidentemente demonstra um sucateamento ao longo de décadas, tá? Então não precisa nem falar de governo, é um processo de sucateamento muito grande, né? O que inviabiliza uma estrutura criada com tanta força social, com tanta luta social,
e que, apesar de ter avançado muito nos últimos 30 anos, ainda carece, né, de melhorias aptas para, num momento como esse, de fato, se perceber a importância, né, da saúde pública. A gente tem uma saúde pública que resultou, por exemplo, né, numa conquista no qual o processo de levar as pessoas à saúde como direito social foi implementado, mas nada adianta se a gente não tem efetividade. Muito me assusta, né, no momento em que a gente, aí não precisa nem ser estatística, só dar uma lida nas notícias, não precisa ser profissional médico. As notícias se espalham com muita facilidade e a gente sabe que países como os Estados Unidos, ontem com quase 900 pessoas mortas, na França ultrapassando um número impressionante, Itália e Espanha, então, esse já com uma situação muito complicada, de que, de fato, as nossas medidas de isolamento, né, as nossas medidas de crença, né, do isolamento, ela de fato se tornem cada vez maior em termos de aceitação, para que a gente aí sim não passe pelo problema, não é isso? De estar passando por uma situação como essa que alguns europeus, no caso dos Estados Unidos, que deve ser certamente no epicentro, né, do coronavírus, tá? Então, é claro que a gente aqui está muito preocupado, não tenha dúvida, e esse processo, claro, faz com que a população brasileira tenha que permanecer em casa como um fator aí de melhorar as condições para que realmente as pessoas não sejam infectadas. Eu aqui trago um pouco sobre a questão da preocupação social em si, né? Quer dizer, não é o fato do Luiz André, não é o direito do Luiz André, e sim o direito coletivo que precisa ser difundido para a população para que a gente não tenha, claro, essa situação de desespero com muito menos recursos, com muito menos preparação do que, por exemplo, um país como os Estados Unidos. É verdade. Então, a gente volta a frisar, né, essa necessidade, esse compromisso ético também com o próximo que nós temos de nos mantermos em isolamento social, em distanciamento social. Aquelas pessoas que precisam de fato sair de casa, gente, para trabalhar, o fazem para cumprir uma missão que de fato nós temos essa missão. Então, as pessoas que tem esse privilégio que nesse momento muitas pessoas veem isso como uma chatice, veem isso como um abuso, mas de fato elas estão sendo privilegiadas em poder ficar em casa. Então é uma necessidade, uma questão ética e um compromisso com o próximo coletivo fazer cumprir esse isolamento. Não tem dúvida, Paula, é verdade. E assim, é claro também destacar o fato de que essa pressão social, né, da opinião pública como um todo, apesar da divisão no Brasil em relação a essas questões, sem entrar no mérito político, aqui não interessa, ela tem resultado em fatores bons, né? Ontem a aprovação, anteontem, né, de algumas regras pelo Congresso, a medida provisória que provavelmente o governo solta hoje, no tocante às questões trabalhistas, tendo um maior processo de intervenção do Estado, há uma necessidade que a gente, nesse momento, acabe com o chamado Estado mínimo, né, e que a gente passe a perceber e a pressionar para que o Estado possa efetivamente exercer o seu papel, isto é, o papel de um agente indutor, né, já que, do ponto de vista econômico, a situação é muito trágica, né? É quase certo que o processo recessivo na economia ele deve atingir aí o mundo inteiro. A Espanha vai passar por isso certamente, a Itália certamente, os países europeus como um todo, raras exceções, os Estados Unidos certamente. Então é uma hora de se preocupar muito menos, né, com questões pessoais, com questões de poder, tá bom? Para que os nomes, as pessoas responsáveis neste momento pelo país, elas sejam lembradas como pessoas que não tiveram seus interesses pessoais, né, colocados à frente do interesse coletivo, né? A gente está com um número de mortes. Se a gente for pegar em termos percentuais da população pequeno, tá? Aqui eu estou fazendo uma ressalva ao fato de que mais de 200 pessoas mortas é um número enorme, mas para aquela questão da impressão popular mesmo, né? Isto é, ainda próximo, por exemplo, para fazer em termos de comparação com um país como a Itália, ainda pequeno, então é claro que a população como um todo ainda tem a ideia de que, a economia vai acabar. E a gente sabe muito bem que o processo brasileiro ainda está, infelizmente, no início. As estatísticas mostram que a gente não alcançou o pico, né, que a gente está longe ainda, fala-se em 2 semanas. Então as pessoas realmente precisam se orientar em relação a isso. E quanto ao Estado,
e quando eu falo Estado, eu falo em termos de poder executivo, de poder legislativo, de poder judiciário, este sim tem a necessidade de buscar medidas alternativas para que a parte mais vulnerável, né, garantir que é a assistência a quem precisa. E que é a população. A gente tem um número, dados do Datafolha mostram, Polano, que a gente tem hoje mais de 90%, por exemplo, da população acima de 60 anos totalmente dependente do SUS, né? Absolutamente dependente do SUS. Exatamente. Nós temos quase 80% da população. É uma situação, Luiz André, que precisa ser vista com muito cuidado, não é isso que os nossos governantes precisam, de fato, entender a responsabilidade que eles têm com essas pessoas. Eu agradeço muito a tua participação aqui com a gente mais uma vez. A gente está ficando com o nosso tempo esgotado e estamos com os meninos ao vivo na rua, inclusive trazendo informações para a gente que está começando já a distribuição dos kits escolares, de merendas escolares, né, por parte das escolas municipais da rede de ensino pública daqui. A gente vai entrar ao vivo agora com o Viderlan Araújo. Estamos sim, por Orlando Santos, como você bem colocou, né? Nós estamos na Escola Municipal Antídio Vieira, aqui no Trapiche, próximo ao estádio Rei Pelé, onde a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, tem feito a distribuição das cestas básicas, né? O kit merenda escolar, que acaba sendo de fundamental importância para os alunos que não podem frequentar as salas de aula neste momento, diante desse isolamento social e, naturalmente, passa por muitas dificuldades. Os pais desses alunos têm se dirigido à escola e outros 23 pontos que a Prefeitura Municipal de Maceió estabeleceu para a distribuição desses kits hoje, para poder retirar exatamente essa cesta básica que o Márcio Ander mostra aqui no fundo, né? O pessoal fazendo a retirada nesse exato momento. Nesse colégio aqui, onde nós nos encontramos, são 445 diante dos alunos matriculados. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Ana Luna, já que a informação que nós recebemos é que a meta é de 50 mil kits. Um abraço para você, muito obrigado por nos receber. Como é que tem sido esse contato, como é que está sendo essa organização de distribuição dos kits? Bom dia. Bom dia, muito obrigada. E realmente está sendo um desafio, né, entregar para todos os nossos alunos e esse kit merenda que venha contribuir com a nutrição desses alunos, né, durante esse período de isolamento social. Então, vai ser muito importante que aconteça, que os responsáveis e os pais sigam as orientações que estão sendo dadas pelos diretores de cada escola. Os kits vão ser entregues em cada escola, então vão ser cerca de 10 mil cestas por dia que nós vamos entregar. Né? Então, estaremos entregando durante esses 5 dias, né? Hoje, amanhã, depois a gente volta na próxima semana, segunda, terça e quarta. E as escolas estão entrando em contato diretamente com os responsáveis, pais e responsáveis. E nesses kits aqui, pelo que dá para perceber, tem arroz, feijão, né? São itens considerados essenciais para a mesa de qualquer pessoa, para tentar, pelo menos, dar um pouco mais de tranquilidade para essas pessoas que precisam, principalmente para os pais desses alunos matriculados na rede do município. Isso, o kit ele vem a contribuir com a segurança alimentar e nutricional, né? Além do kit, nós colocamos também umas informações de saúde e de alimentação e nutrição dentro do kit, né? Um folder explicando um pouco como é que as famílias devem proceder nesse momento que precisamos nos unir para que a saúde de todos esteja, a imunidade esteja aí em dia, né? Então essas informações estão dentro do kit. O kit vem com produtos com valor nutricional importante para essa família, né? E as demais informações podem contar aí com esse folder que está dentro do kit. Muito obrigado, então, a Ana Luna. Pois é, essa informação que nós estamos passando para os nossos telespectadores, né, para o pessoal que trabalha aqui no colégio, né, Antídio Vieira, que tem alunos, filhos matriculados aqui no Trapiche. Outros 23 pontos também a Prefeitura tem como meta. São 50 mil kits no total aqui nesse colégio, necessariamente, antes que se gere uma confusão. São 445 pelo número de alunos matriculados, naturalmente, e dá para perceber aqui muitos itens relevantes mesmo para a mesa das pessoas. Tem aqui, olha, tem cuscuz, tem bolacha, biscoito salgado, tem feijão, açúcar,
arroz. Quer dizer, dá para pelo menos segurar por 1, 2 dias, dependendo da quantidade de pessoas dentro de uma residência. A Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Educação, tem feito esse trabalho para poder também sair um pouco da ideia daquilo que nós precisamos fazer pelo próximo, né? Sair indo mais além daquilo que pode ser feito pelas pessoas que mais precisam. Eu estou ao lado do Márcio André, vou me despedindo desta edição do TV Mar News e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, com mais participações direto das ruas da capital alagoana. É com você, Porlane. Muito obrigada pelas suas informações, Iderlan. A gente vai encerrando, então, o TV Mar News. Obrigada pela sua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, então, às 8h30, aqui no seu canal 25 da NET. Um beijo bem grande e até lá. Sobem as letrinhas.